Olá, galera do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marciano Lima e estou aqui para passar um conteúdo histórico para vocês. Os nossos temas de hoje serão a negligência salutar, as colônias do Norte, do Centro e do Sul, dos Estados Unidos, que ainda não eram Estados Unidos, eram as 13 colônias. Então, os nossos conteúdos de hoje estarão fechando o segundo capítulo do terceiro livro. Então prestem atenção, que pode cair na prova. Então, eu costumava conversar com meus amigos da faculdade, debater, que a Inglaterra, ela deu o tiro no seu próprio pé, ou alimentou o seu monstro, que no futuro, não tão distante, iria atrapalhar os seus interesses econômicos. Vocês vão entender isso mais adiante, mas pode também entender a partir de hoje. O que vai acontecer, pessoal? Como no processo da expansão marítima da Inglaterra, as 13 colônias, não foi encontrado metais preciosos nas 13 colônias, o que é que vai acontecer? A Inglaterra vai adotar uma política de abandono, e isso seria a negligência salutar. E o que seria isso de uma forma mais fácil de ser compreendido? É que as colônias do Norte, do Centro e do Sul vão autogovernar. Obviamente que não vai se desvincular da metrópole, que é a Inglaterra, mas as leis, a forma com que vai fazer o comércio, a forma que vai, como se vai se organizar, vai ser toda dos colônios. Os colonos vão criar os seus próprios costumes, as suas próprias leis, as suas regras, a sua forma de se organizar. Porque a Inglaterra vai abandonar as 13 colônias. Abandonar, entre aspas. Lembre disso. Vai deixar um pouco escanteado, porque ela não encontrou nas 13 colônias o seu objetivo principal, que eram os metais preciosos. Então, deixou as 13 colônias de lado. Ao mesmo tempo, o que é que está acontecendo na metrópole, que é a Inglaterra? Uma crise política, religiosa e econômica. Por quê? A Inglaterra está dividida entre os parlamentaristas e os monarquistas. Os parlamentaristas eram burgueses, muitos deles eram puritanos também, religiosos. E o que é que eles defendiam? Defendiam a liberdade econômica, defendiam a liberdade religiosa e defendiam a liberdade política. Os monarquistas defendiam os interesses da coroa, ou seja, do rei. E o que era que o rei e a coroa estavam fazendo em relação à política, à economia e à religiosidade? A coroa estava perseguindo esses 3 grupos, que, se você for olhar, é apenas um grupo que faz exatamente todos esses 3. Então, essa crise política vai ter como consequência uma guerra civil na Inglaterra. Os parlamentaristas também defendiam a república. O Oliver Cromwell, que era o líder dos parlamentaristas, vai liderar uma revolução na Inglaterra, vai ter uma guerra civil lá. E essa maneira, como a Inglaterra olhava para as suas colônias, vai fazer com que ocorresse, tivesse como consequência também, o êxodo rural da Inglaterra, da metrópole, para as 13 colônias. Porque como nas 13 colônias o governo era deles mesmos, que eles se organizavam das maneiras dos próprios colonos, o pessoal que sofria na Inglaterra vê nas colônias uma oportunidade de mudar de vida, de crescer economicamente, de ter uma liberdade religiosa e de poder se comportar da maneira que ele bem quisesse, ou bem queria, Então vai acontecer um êxodo rural, vai sair muita gente da Inglaterra indo em direção às colônias. Então vocês entenderam mais ou menos o que foi a negligência salutar. Foi exatamente a política de abandono, da metrópole Inglaterra em relação às 13 colônias,
porque não foi encontrado metais preciosos. Ao mesmo tempo que houve essa negligência, a autonomia política, econômica e religiosa das colônias cresceram. E isso aí é exatamente o bebezinho nascendo da Revolução Americana, né, do século XVIII. Isso vai ocorrer só no século XVIII, que é exatamente a independência dos Estados Unidos. Então, esse sentimento de revolta dos colonos vai surgir exatamente aqui, onde eu estou falando, né, exatamente nesse momento, né? Por esse abandono, eles vão crescer com autonomia. E depois, lá mais tarde, a Inglaterra vai querer cobrar, né, menos autonomia deles e eles não vão gostar. Então é por isso que eu falei para vocês que a Inglaterra dá um próprio tiro no seu pé, né? Dá um tiro no pé e alimenta o seu próprio monstro que depois vai derrubar, né, os seus interesses econômicos. Então vamos falar das colônias do norte. Vamos começar com as colônias do norte. Primeiramente, essa faixa, né, das colônias do norte, a faixa climática era parecida com a faixa climática lá da Inglaterra. O clima era basicamente o mesmo, né? Friozinho. E isso aí vai fazer com que os colonos que vão para essa região se familiarizem bastante com esse clima. E eles vão saber bastante como lidar com as questões, né, econômicas, né? O que é que vai ser desenvolvido nessa região? Bom, por ser uma região bastante beneficiada pela fauna e pela flora, né, e também por ter um contato com rios e o mar, essa região do norte vai ser desenvolvida também a grande extração de madeiras, a pesca, lembrem disso, a pesca vai ser algo muito forte que vai gerar a economia, e a produção familiar. Como assim, professor, a produção familiar? Bom, era basicamente assim, não existiam grandes empresas ainda, isso estou falando do início. Existia uma propriedade familiar, e lá eles produziam tecido, produziam a questão da agricultura. A mulher, ela participava da plantação, né? As crianças cuidavam dos afazeres domésticos, e os homens participavam da política e participavam da construção civil, né? Construir obras ou prédios públicos, e eles também tinham o objetivo de cuidar da sua família, e era a voz principal da sua família. Então é isso que vai gerar a economia das colônias do norte, né? Era exatamente isso, a produção familiar, a pesca e a extração de madeira. Já no centro, o que é que vai ocorrer lá de atividade econômica era exatamente as questões do comércio, né, com outros países, com outras nações, até mesmo com a metrópole, com a Inglaterra. Então é isso que vai ser desenvolvido nas colônias do centro. Nas colônias do sul, o que é que vai ser desenvolvido? A agroexportação, ou seja, produzir para exportar. Professor, e quais são as diferenças do norte, do centro e do sul? Nas colônias do norte, do centro, a mão de obra era assalariada, ou seja, o trabalhador recebia dinheiro para trabalhar. A mão de obra no sul era a mão de obra escravizada. Lembrem disso, era a mão de obra escravizada. Então era isso que era a principal diferença entre essas colônias, era exatamente isso. Nas colônias do centro, o que é que vai ter de diferente também lá? Como lá a Europa em si estava tendo muita perseguição política, econômica e religiosa, vários povos vão sair, né, do seu território. Por exemplo, os holandeses vão vir também para as colônias do centro, os suecos, né? Enfim, vários povos os franceses, né, judeus, irlandeses, vão para essas colônias mais ao centro. É tanto que os holandeses vão comprar a ilha de Manhattan, né, onde hoje é Nova York. E lá eles vão denominar essa ilha de Manhattan de Nova Amsterdã. Amsterdã era a capital da Holanda, né, nos Países Baixos. Então depois, um tempo em 1674, os ingleses vão conseguir um acordo com os holandeses, vão conseguir mudar o nome da ilha de Manhattan, né, que era Nova Amsterdã, para
Nova York, é onde hoje é Nova York. Então, vocês podem perceber também que as colônias do Sul, desde da sua formação, houve um grande abandono também, né, das colônias do norte e do centro em relação ao sul, né, um escanteamento. Isso vai fazer com que o preconceito, a xenofobia aumente muito em relação dessas colônias do sul em relação às colônias do norte e do centro. Se você perceber, é um sentimento que prevalece até hoje. A região sul dos Estados Unidos é uma região que tem muito preconceito, muito racismo, muito machismo, né? Exatamente por esse abandono do norte e do centro em relação ao sul e também da metrópole em relação ao sul. Lá no sul eram grandes propriedades de grandes fazendeiros, né? Tinha suas fazendas e não tinha muita lei para parar esses fazendeiros, né? É tanto que a mão de obra era escravizada, então não tinha muito o que fazer. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá aí, para vocês quiserem aprofundar mais o conhecimento histórico de vocês, tá aí no livro. Eu coloquei para vocês o que é essencial e o que pode cair na prova. Aí, professor, você deixou de falar tal coisa, você não falou tal coisa que está lá no livro. É porque isso não é tão importante. Que é fundamentalmente importante, eu estou colocando aqui num vídeo para vocês, né, e que torna mais fácil a compreensão de vocês em relação a esse assunto. Então vocês vão responder a parada obrigatória da página 39, né, e 40. Qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu irei responder. Um abraço e tenha uma ótima semana.